Glória a Deus, gente. Bem-vindos a mais uma IA Alfa Morumbi. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui presencialmente e a você também que estará assistindo depois esse vídeo pela internet. Nós temos hoje uma palavra muito abençoada, uma palavra muito especial. Eu já havia feito aí uma chamada no Instagram, nas mídias sociais a respeito do que nós estaríamos falando hoje, porque é algo que é pertinente, muito importante para nós, já que nós vamos falar de como nós podemos romper nas promessas de Deus. E creia, Deus tem muitas promessas para a sua vida, né? Deus tem planos para você. Eu gosto muito do texto que fala, né? Eu sei que planos tenho para vós, diz o Senhor, não são planos de mal, mas são planos de paz para dar a vocês um futuro, uma esperança, ou em algumas traduções para dar aquilo que vocês desejam, né? Que está lá no livro de Jeremias. Então, Deus tem muitas promessas na sua palavra, promessas para a sua vida, para a minha vida, e nós precisamos discernir como nós devemos nos posicionar diante disso, como nós podemos podemos interagir com essas promessas de modo que nós venhamos a romper e a trazer à existência elas sobre a nossa vida. Isso vai depender, de certa forma, do nosso posicionamento, da nossa atitude diante do Senhor, e nós vamos ver aqui através de alguns textos isso, mas eu queria fazer antes uma entrada para poder explicar para vocês por que é necessário, por que é importante nós estarmos sensíveis a essa questão, né? E saber que muitas vezes parece que tem promessas na sua vida que você recebe e demoram-se para se cumprir, parece que nunca vão se cumprir, não é verdade? E existe um porquê isso, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso nessa noite. Então eu queria que você ficasse aí tranquilo, que você aquietasse o seu coração, e nós vamos trazer aqui uma série de textos e embasamentos para poder falar isso para vocês também, mas principalmente eu quero abrir essa ministração falando um pouquinho das resistências que nós podemos encontrar diante das promessas do Senhor. Eu não sei se você já teve essa experiência de receber uma promessa. Eu sei que eu já falei para vocês das promessas que estão na palavra, né, do Senhor, mas talvez você tenha recebido alguma promessa, recebido alguma direção, alguma palavra profética, e aquela palavra profética levou tanto tempo para acontecer, levou tanto tempo para se realizar, e você fica pensando, mas será que isso era realmente o tempo necessário? Ou seja, esse era o tempo de Deus, ou houve alguma coisa, algum espírito, né, de resistência com relação a isso? E eu quero te dizer uma coisa muito interessante aqui, assim, debaixo de toda a promessa do Senhor, existe uma resistência do adversário. Não, estava falando com relação a você receber uma promessa e parece que as coisas não vão, não acontecem, existe uma resistência. Então, o sujeito recebe uma promessa de que Deus vai prosperar o caminho dele, para que ele seja um investidor na obra, e o cara recebe essa promessa e no dia seguinte o cara perde o emprego, tem uma série de dificuldades financeiras. Você fala assim, como é possível se eu tenho uma promessa de prosperar para que eu seja um investidor da obra e esse mal aconteceu? Então, eu quero te dizer, existe efetivamente uma ação do adversário para tentar impedir que essas promessas se cumpram na minha vida, na sua vida. É claro que o adversário não é mais poderoso do que o Senhor, não chega nem aos pés do Senhor. Amém? O adversário, ele é criatura, exatamente como nós também somos criatura. Claro, quando entregamos a vida para Cristo, passamos por adoção a sermos filhos de Deus. Mas fomos criados todos por Deus. O único que é Senhor, que é Criador, é Deus Pai, Filho e Espírito. Ninguém chega aos pés do Senhor. Mas precisamos compreender que realmente existe uma resistência com relação àquilo que Deus promete. Então o Senhor chega para uma pessoa e promete, né? Olha, eu vou te dar uma família, vou preparar algo especial para você, uma família que vai me servir. E aí, quando você vai ver, parece que tudo dá errado, você não consegue encontrar a pessoa que você está orando, parece que as pessoas que chegam perto de você é só problema para a sua vida, e parece que as coisas não acontecem. Então, por que essas coisas acontecem dessa maneira, gente? Porque existe uma resistência, né, do diabo contra aquilo que Deus quer realizar
na minha vida e na sua. Eu quero dar alguns exemplos como introdução para nós falarmos desse tópico e depois eu vou passar para você, né, quais são os princípios através da vida de uma pessoa na Bíblia que viveu isso e experimentou essa vitória e rompeu na promessa na vida dela, né? Mas antes de entrar diretamente nisso, nós vamos estar falando especificamente sobre quais são esses níveis de resistência que nós podemos encontrar, então, da parte do nosso adversário e que possam vir a tentar impedir que essas promessas se cumpram na minha vida e na sua. Eu quero começar falando de um texto que nós já ministramos algumas vezes na nossa célula, inclusive ministramos isso, né, como uma promessa de Deus para casais que estavam tentando engravidar, e por conta dessa palavra, a resistência, claro, foi vencida, porque isso é uma declaração de Deus, da parte do Senhor, e quando nós nos posicionamos com relação a isso, nós rompemos essas promessas. Mas esse texto que eu quero trazer para vocês especificamente está no livro de Êxodo 23, 26a, ou seja, no início do versículo 26. Então, Êxodo 23, 26, no início do versículo, que diz assim: em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Em outras traduções você vai poder encontrar: não haverá mulher que aborte, nem estéril na sua terra. Essa foi uma promessa que Deus deu, está declarada no livro de Êxodo. Eu quero que você só compreenda que, porque Deus deu essa promessa ali, ok? Para os hebreus, nós estamos falando do livro de Êxodo, então estamos falando ali de 10 mandamentos, né? Moisés, o povo que saiu do Egito, vai entrar na terra prometida. Então nós estamos falando de toda essa circunstância, ok? E Deus deu uma promessa ali para aquele povo, mas essa promessa que Deus deu ali não era exclusiva àquelas pessoas. Essa promessa já existia, porém ela se tornou real, ela veio à existência, ela foi de conhecimento do homem a partir do momento que Deus a declarou. Mas eu quero trazer isso para você, refletir comigo aqui. Se Deus está falando que não haverá mulher estéril no meio do seu povo, e o seu povo são a todos aqueles que amam ao Senhor, quando nós pegamos o Velho Testamento, pode até ficar claro para as pessoas que o povo de Deus era o povo hebreu, o povo judeu, mas eu quero dizer para você, no Novo Testamento, quando Cristo vem trazer a revelação para nós, o complemento de tudo aquilo que Deus tinha preparado, nós entendemos que verdadeiramente são o povo de Deus, aqueles que pela fé creem que o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que Deus é o Criador de todas as coisas, e os fiéis, esses que amam ao Senhor, então esses são a geração, a descendência real do Senhor. Então essa promessa, ela existe para aqueles que amam o Senhor. E ele deu essa promessa que não haveria mulher estéril sobre o seu povo, não haveria mulher estéril no meio do seu povo. E aí eu pergunto para você, quando nós voltamos lá atrás e vamos falar de Sara. Sara, mulher de Abraão. Sara era o quê? Era estéril. Depois vamos seguindo a genealogia. Na sequência, ok? Rebeca, esposa de Isaac, filho de Abraão. O que Rebeca era? Estéril. Depois vamos para Raquel. Raquel que se casou com Jacó, que é Israel. Ok? O que era Raquel? Estéril. Quando nós falamos da mãe de Sansão, a mãe de Sansão era o quê? Estéril. Quando nós falamos de Ana, mãe de Samuel, o que ela era? Estéril. Quando nós falamos de Isabel, a mãe de João Batista, o que ela era? Estéril. Então, como é que nós temos uma promessa da parte do Senhor dizendo que não vai haver nenhuma mulher estéril na sua terra, no meio do seu povo, quando as mulheres chaves que estão na Bíblia foram estéreis? Será que essa promessa que Deus fez, ele estava sendo, assim, exagerado? Ele estava querendo dizer assim, olha, o que eu quero dizer para vocês é que, em grande parte, isso será assim. Se você pega o texto original, gente, Deus não está dando a entender nada. Ele está declarando, na completude da sua palavra, que não haveria mulher estéril. Mas nós vemos essas mulheres que foram estéreis, até que efetivamente se cumpriu na vida delas
a promessa do Senhor. Agora, por que, gente, que aconteceu isso? Por que essas mulheres chaves passaram por esse problema, por essa situação? Porque o nosso adversário sabe aquilo que Deus estava preparando através da vida dessas mulheres e o que elas iriam representar e o que os descendentes dessas mulheres iriam efetivamente produzir. Então, existe uma resistência. Eu quero dar um outro exemplo para você, para que você entenda de uma maneira ainda mais completa isso, né? Debaixo de toda a área que você tem uma promessa, Deus, o nosso adversário, o diabo, vai levantar uma resistência para tentar impedir. Eu quero pegar aqui um texto para vocês, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 2, versículo 3, que diz assim: virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ok? Guarde isso. Então Deus, através do profeta Isaías, deu uma profecia. Ele gerou ali uma promessa. O que ele falou? A lei sairá de Sião e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Bom, quem foi que o adversário colocou em Jerusalém? Não sei se você teve curiosidade de ler na sua Bíblia no Velho Testamento, mas quando o povo entra na Terra Prometida, quando o povo entra para tomar posse da promessa que o Senhor tinha para eles, existia uma cidade ali que eles deveriam conquistar, que chamava-se Jebus, aonde estava o povo jebuseu, ok? A cidade de Jebus é a cidade de Jerusalém. Então, o que é que aconteceu ali? O que é que o nosso adversário colocou na cidade de Jerusalém, que na época era Jebus? Ele colocou o povo jebuseu. O povo jebuseu, gente, era um povo tão terrível. Eram guerreiros tão poderosos. Para que você tenha uma ideia, quando Josué finalmente chega para conquistar, né, Jebus, e isso acontece através de uma guerra onde alguns reis se unem numa aliança contra Israel. Quando Josué vai vencer esse combate, essa guerra, os reis que estavam nesse conluio, eles acabam sendo aprisionados numa caverna porque os valentes de Josué tiveram medo de matar esses reis, principalmente o rei dos jebuseus, o rei dos Jebus. E foi Josué quem teve que ir até lá, pegar esses reis e passar a fio de espada e, inclusive, matar o rei de Jebus. Eu quero dar esse texto para vocês, só para você entender do que a gente está falando. Esse texto já está no livro de Josué, no capítulo 10, nos versículos 23 a 26, e a palavra do Senhor diz assim: os 5 reis foram tirados da caverna, eram os reis de Jerusalém, ou Jebus, né? De Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço desses reis. E eles obedeceram. E disse-lhes Josué: não tenham medo, não se desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Então veja, os valentes de Josué eram guerreiros treinados para o combate, não era gente que tinha medo, não era um bando de medrosos, de pessoas que no meio do calor da batalha fugiam, eram caras de guerra. Mas esses reis, inclusive o rei de Jerusalém, né, o rei de Jebus, os jebuseus, eles eram tão temíveis que os próprios valentes de Josué tiveram medo de matá-lo. Josué teve que vir e matá-lo. E eles conquistam Jebus e eles tomam Jerusalém. Isso está lá no livro de Josué, você vai ver lá no capítulo 24, no versículo 11, está escrito assim: depois
vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó, os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Então, nós vemos Josué conquistando Jerusalém, né, conquistando aquele território. No último capítulo de Josué, você vê essa conquista acontecendo. Mas quando você entra no próximo livro, que é uma sequência cronológica, tá? Que é o livro de Juízes, e você entra ali no capítulo 1 do versículo do livro de Juízes, você já vê que os jebuseus já tinham conquistado de volta a cidade de Jerusalém. Já tinham conquistado de volta. Você vê lá no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: os homens de Judá atacaram também a Jerusalém e a conquistaram. Por quê? Porque já tinha sido tomada de novo. Mataram seus habitantes a fio de espada e incendiaram. Eles tomaram de novo a cidade e os jebuseus tomaram de volta essa cidade para eles. Como é que você sabe disso? Quando você vai ver lá na frente, 400 anos depois, gente, 400 anos depois, Davi está reinando a partir de Hebrom. Você vai ver isso lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 2, versículo 11. Então, Davi está reinando a partir de Hebrom, olhando para Jerusalém, e ele vai escutar daquele povo jebuseu umas poucas e boas que vai mexer com o brio de Davi de uma maneira. E, gente, nós estamos falando de Davi, um guerreiro sem igual. Quando você lembra daquela luta que ele teve com Golias, quando ele era ainda um jovem, né? Era um menino ainda novo, e quando ele venceu Golias, aquilo era o início de um ministério de guerra, né? Davi era um guerreiro exímio, corajoso. Ele não era um guerreiro parrudo, né? Ele não era um guerreiro como você vai ver depois, mais para frente, aí, como o Gadita, por exemplo, que a Bíblia fala que o Gadita tinha rostos como de leão, eram sujeitos assim, cabeludos, barbudo, que só de você olhar para o sujeito você já ficava com medo daquela cara de mal que eles tinham. Mas Davi não era assim. Davi era mais mauricinho, Davi era um cara ajeitadinho, mas um guerreiro exímio, extremamente corajoso. E, gente, ele ficou 7 anos em Hebrom, reinando e olhando para Jerusalém. Eu vou falar para você aqui o que é que os jebuseus falavam para ele, que está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5, nos versículos 5 e 6, né? A Bíblia fala o seguinte: em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá, e os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Então, você imagina que ele ficou ali os 7 anos e meio em Hebrom, escutando os jebuseus, mandando recado para ele: ó, Davi, pode vir com seus exércitos, que os cegos e os coxos vão botar você para correr. 7 anos e meio ouvindo essa ladainha, gente. Cara, Davi não era um tipo de sujeito que levava desaforo para casa, não. Era o cara que resolvia ali, né, na direção do Senhor, mas ele resolvia o que tinha que ser resolvido. Mas ele aguentou isso durante 7 anos e meio. E quando ele marcha em direção a Jerusalém, debaixo da terceira unção que ele recebeu, a unção de conquista, ele vira para os seus oficiais, né? Isso você vai encontrar ali no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, e no versículo 8, né, está escrito assim, ó: Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, que a alma de Davi odeia. Gente, aquele recadinho que os jebuseus mandavam: ó, os cegos e os coxos vão te expelir daqui, os cegos e os coxos vão te vencer. Quando Davi marcha em sentido a Jerusalém e fala assim: olha, quando vocês entrarem lá, vocês matem todos os cegos e todos os coxos que vocês encontrarem, que a minha alma abomina, de tanto que aquilo tinha mexido com ele. E ele finalmente vai até Jerusalém e conquista, enfim, Jerusalém. E por que você vê toda essa luta lá atrás, né? Josué vem em conquista, eles tomam de volta, aí no livro de Juízes eles voltam e conquistam de novo através da tribo de Judá, aí eles voltam de novo os jebuseus e tomam, e aí Davi, 400 anos depois, vem tomar a cidade de Jerusalém dos jebuseus. Por quê, gente? Porque na cidade de Jerusalém, Jebus,
havia um povo tão terrível, um povo tão aguerrido, um povo que não entregaria suas conquistas com facilidade. Por quê? Porque havia uma promessa da parte do Senhor. O que ele diz lá? Que nós lemos lá no começo. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Deus havia determinado, de Jerusalém sairá a palavra do Senhor. E o inimigo tentou de toda maneira impedir que essa palavra saísse de lá, colocando um povo e um exército poderoso lá para tentar impedir essa promessa. Você compreende o que eu quero dizer? Debaixo de toda promessa do Senhor, há uma resistência da parte do inimigo. Há uma resistência de Satanás para tentar impedir que isso aconteça. Amém? E o texto que nos dá essa valorização do que seria Jerusalém, ok? Para você compreender a plenitude disso, está lá no livro de Atos, já no Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês me serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você percebe que há aqui uma estratégia geopolítica, ou uma estratégia de conquista regional por etapas, na qual Deus fala bem claro: Jerusalém, ok? Depois Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas aonde começa, gente? Em Jerusalém. Por isso houve essa resistência. Amém? Eu não sei se você já pensou sobre isso na sua vida, promessas que você tenha recebido, profecias que você tenha recebido da parte do Senhor e testificaram no seu coração, é claro. E parece que essas promessas, anos já se passaram e não se cumprem, não se cumprem, não se cumprem. Eu quero te dar uma boa notícia hoje. Existe uma maneira de nós rompermos nessas promessas dentro do tempo oportuno de Deus. Amém? Nós não vamos antecipar, mas não vamos atrasar. Nós vamos agir no tempo oportuno. Mas como nós podemos romper nessas promessas que Deus nos dá? Através de alguns princípios que nós precisamos colocar em prática. Esses princípios não servem apenas para que nós venhamos a romper nas promessas de Deus, que é claro, isso é uma grande bênção. A promessa de Deus para a sua vida, gente, não é as bênçãos apenas que Ele quer entregar para você. A promessa de Deus, ela existe para colocar você dentro do propósito pela qual Deus sonhou que você existisse. Amém? Você não é uma pessoa que não tem função nenhuma nessa terra. Você tem um propósito. E toda promessa que Deus coloca na sua vida é para que esse propósito seja cumprido com excelência, com desenvoltura, com poder. E é justamente aí que nós vamos ver a resistência do adversário. Mas teve uma pessoa, gente, que nos deixou um exemplo, um legado na palavra. E através da vida dela, dos princípios que ela colocou em prática, princípios que nós vamos puxar através das suas atitudes, e vamos trazer textos para corroborar com a atitude que essa pessoa teve, através dessa pessoa que rompeu numa promessa que era muito importante da parte do Senhor, nós podemos aprender também para as nossas vidas como nós vamos romper também nas promessas que Deus tem para nós. Amém? E nós estamos falando hoje, gente, de ninguém mais, ninguém menos do que Ana. Ana, mãe de Samuel, ok? Você vai conhecer, você lê lá o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, e sabe o profeta que Samuel se tornou, desde criança ouvindo a voz do Senhor. É coisa tremenda, gente, coisa tremenda. Agora, por que essas coisas aconteceram? Quando você vê a vida de Samuel, você não tem noção de que ele poderia nem ter vindo à existência. Porque Ana, sua mãe, era estéril. Mas ela rompeu na promessa do Senhor para trazer à existência Samuel, e depois vou falar um pouquinho mais de outras coisas que aconteceram, e que isso foi uma grande vitória, uma grande bênção, não apenas no sentido de Ana ter se tornado mãe, mas porque havia um propósito da parte de Deus muito grande e muito importante. Amém? Eu quero dar só uma introdução. Esse
essa história que nós vamos falar da vida de Ana, você vai encontrar lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, porque é o início de tudo. E nos versículos 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Então, você imagina a situação, né? Além dela não ser a única mulher da casa, seu marido era casado com uma outra mulher também, a outra mulher tinha filhos e ela não. Você imagina que a situação dela, gente, não era nada simples. Ok? Embora a Bíblia nos relata que efetivamente Eucana amava mais Ana do que Penina, a verdade é que Penina que tinha os filhos. E a Bíblia relata que Penina ficava atormentando Ana, dizendo, você pode ser até a queridinha, tal, mas sou eu que dei descendência a Eucana. Você é seca. Você é um deserto aí dentro desse ventre. E eu dei a descendência para o meu marido, e você não. Você imagina a pessoa ficar ouvindo isso, né? Pode parecer para nós homens, né? É uma coisa assim, tudo bem, supera, sabe? Sacode a poeira, dá a volta por cima. Homens, nem deem opinião com relação a isso. Agora, as mulheres sabem o que eu estou falando. Como isso é difícil. Porque se você pensar bem, o propósito principal, eu não estou falando que a mulher existe para isso, amém? Mas o propósito principal, alguma coisa que a mulher pode fazer que o homem não pode. O que que é? Gerar filhos. O homem não pode gerar filhos. Isso é a mulher que gera. Ok? Agora, você imagina algo que foi feito inerente à mulher, isso foi criado para a mulher e ela não poder exercer. Gente, havia uma resistência tremenda aí. Mas Ana se posicionou de uma maneira tão especial e ela viu acontecer um milagre na vida dela, e eu creio que você também vai poder ver o milagre de Deus na sua vida, seguindo agora os princípios que eu quero colocar para você. Eu quero que depois você leia esse texto como um todo, tá bom? Porque é um texto longo, a gente teria que ler aí a partir do versículo 10 até o versículo 21, mas para não ficar muito longo, eu vou ler os textos bases, ok? Que vão relatar o que aconteceu e a partir deles eu vou elencar para vocês a situação. Então, houve um momento, que é quando chega no versículo 10, houve um momento na vida de Ana que ela não mais se conformou com aquela situação, não mais se conformou em ficar escutando a sua adversária dentro de casa, ou seja, a outra esposa do seu marido, ficar atormentando ela. Ela teve um momento que ela não suportou mais isso e ela decidiu mudar alguma coisa. Então, uma das coisas que, embora não façam parte dos princípios, mas que é importante para a minha vida e para a sua, é que não adianta você esperar resultados diferentes quando o que você faz é exatamente a mesma coisa. O conceito de insanidade é exatamente esse. Você esperar ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E aquele foi o dia que a Ana falou, agora vai mudar. Essa mudança às vezes começa de uma maneira drástica. Eu quero começar falando para vocês do versículo 10, e aí eu vou te dar o nome do primeiro princípio que nós vemos através da vida de Ana. Lá no versículo 10 de 1 Samuel, capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Então vamos entender o contexto aqui. Amargura de alma. Tudo aquilo que ela desejava, gente, todas as expectativas que ela tinha, as frustrações que ela sofria, aquilo era muito pesado para ela, aquilo era muito difícil dela lidar. Aquele foi o momento onde não havia mais como suportar isso, não havia mais como empurrar isso mais para frente. E ela, com amargura de alma, orou ao Senhor.
Quando fala amargura de alma, gente, não entenda que ela foi diante do Senhor murmurar e reclamar, porque não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ela estava com o seu coração entristecido, estava com o seu coração contrito. E nesse momento ela orou ao Senhor e chorou muito. Qual é o princípio que nós temos aqui, gente? Quebrantamento. Eu sei que muitas vezes você já ouviu falar sobre isso, e provavelmente você já deve ter escutado alguém falar assim, olha, tá vendo aquela pessoa ali, tá, escutou um texto, escutou um ministrador, escutou uma palavra, escutou uma música, e está chorando copiosamente, está quebrantado. Não é verdade? Isso, nós temos essa condição, né? Isso se tornou normal, nós associarmos uma pessoa que está chorando quando recebe algo da parte do Senhor, de estar quebrantada. Eu quero dizer para você que o choro em si não é quebrantamento, mas o choro é resultado do quebrantamento. O que aconteceu aqui, gente, está nas entrelinhas, não está descrito, né? Não está dizendo assim, orou ao Senhor, quebrantou e chorou. Nós entendemos aqui que houve quebrantamento porque ela buscou a Deus. Ela literalmente derramou o seu coração diante do Senhor. E ali, quando ela derramou o seu coração, ela chorou porque ela pôde abrir diante do Senhor o que estava dentro dela. Gente, quebrantamento é exatamente isso que a palavra quer dizer, de quebrar. Ou seja, a gente fica segurando alguma coisa dentro de nós e está lá fechadinho assim, ó. A gente fica segurando, segurando, segurando. Deus não quer que nós fiquemos segurando as coisas dentro de nós. Porque quando nós quebrantamos, ou seja, quando é quebrado e se abre, acontecem duas coisas espetaculares. Primeiro, o que está dentro e é ruim pode sair. E o que é bom que Deus quer colocar pode entrar. Porque enquanto está fechado, lembra-se que o Senhor, ele não nos força a nada. Como é aquele texto que fala na palavra? Eis que estou à porta e bato. Não é isso? É literalmente assim. Então está fechado, Deus não vem e arromba, quebra, estilhaça e faz a coisa acontecer. Porque ele nos deu livre-arbítrio. Então quando você quebranta, e é literalmente você se derramar diante do Senhor, aquilo que está ruim é tirado de dentro de você. E aquilo que é bom da parte do Senhor pode entrar aqui. Então, quebrantamento é fundamental. Amém? Quando a gente fala de quebrantamento para as mulheres, é muito mais simples. Me parece que elas têm uma sensibilidade mais aguçada para isso. Quando a gente fala com os homens, e principalmente a geração que veio até, por exemplo, a minha geração, né? Que veio antes de mim, com certeza. Mas eu sou parte de uma geração que é assim, olha, você não traz desaforo para casa, não. Resolve lá na rua. Você não guarda para você, não. Resolve na hora. Quebra tudo, mas resolve. Então, o homem normalmente é ensinado a ser, dentro dessa força que ele tem, ele ser posicionado do tipo, nada me abala, eu não preciso de nada, eu vou resolver tudo sozinho, eu vou conseguir. Está aqui, ó, fechado. Quero te dizer, Deus não tem prazer nenhum nisso. Quebrantamento não é fraqueza, não é fragilidade. Quebrantamento é fortaleza. É quando eu reconheço que eu sozinho não posso fazer nada e que eu preciso de Deus. Amém? Talvez por isso a gente tenha uma resistência tão maior em homens na sua conversão do que nas mulheres. Por causa da sensibilidade. Talvez porque culturalmente o homem tem que ser duro, ele tem que ser inflexível, ele tem que ser forte, ele tem que ser valente. Mas, gente, não quer dizer nada isso. O homem pode ser o valente, o homem pode ser corajoso, mas ele precisa ter um coração quebrantado, que é isso que toca o coração do Senhor, amém? O quebrantamento é fundamental, porque o que é antagônico ao quebrantamento, o que é antagônico a você se derramar diante de Deus, é a arrogância e a soberba. São as duas coisas que se opõem. Quando você vê lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim, antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde.
Uma pessoa quebrantada é uma pessoa que se humilhou diante do Senhor, que reconheceu que não havia nada que ela pudesse fazer. Eu não tenho força, nem sabedoria, nem inteligência, nem recursos para fazer isso acontecer. Eu preciso do Senhor. Agora, qual é o outro lado disso soberbo? Tá tudo bem. Eu resolvo, fica tranquilo. Não se preocupe. Tá comigo. Eu posso tudo. Eu resolvo tudo. Eu sei tudo. Gente, não tem coisa mais difícil de você conversar com uma pessoa que acha que conhece tudo, que sabe tudo. Já teve oportunidade de conversar com alguém assim? Que sabe tudo? Que não ouve ninguém? Não tem como, né? Agora, o mais curioso é que fala assim, Deus resiste o soberbo. O soberbo é aquele que acha que já sabe o que tem que fazer, já sabe o que é certo e o que é errado, já sabe como proceder, que tem a resposta para tudo. Esse é o soberbo. Agora eu falo para você, se Deus não consegue lidar com o soberbo, que diria nós aqui? Amém? Deus resiste o soberbo, mas o que ele fala? Que dá graça ao humilde. Gente, no dicionário do mundo, né, humilhar-se é se colocar numa posição de inferioridade. No dicionário de Deus, humilhar-se é ser exaltado, é receber graça. Porque Deus exalta os humildes. Amém? Seja uma pessoa quebrantada. Seja uma pessoa que rasga o coração diante do Senhor. Não fique tentando levar tudo na força do seu braço, porque você não vai conseguir. Nem fique tentando resolver as coisas com a sua inteligência, porque vai ter uma hora que você vai se estrepar. Diz a palavra, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, ou não se baseie, não se apoie no seu entendimento. Amém? Primeiro princípio que você precisa colocar em prática, quebrantamento. Depois, no versículo 11, vamos puxar aqui o versículo 11 agora. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, ok? Ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará a navalha. Segundo princípio importante aqui, através da vida de Ana que nós vemos. Esse princípio é, me dá que eu te dou. Olha, gente, eu quero dizer para você que depois do nome de Jesus, esse princípio não tem nada mais poderoso. Primeiro é em nome de Jesus. Porque ele nos outorgou a pedir alguma coisa, a fazer alguma coisa em nome dele. Então, esse é soberano. Mas o segundo princípio tão importante, que vem na sequência como mais importante, é me dá que eu te dou. Então, o que Ana propôs aqui ao Senhor? Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Gente, Ana não estava falando assim, consagrar, olha, Senhor, vou ficar aqui com ele é consagrado ao Senhor, o Senhor pode usar ele quando o Senhor quiser aqui na minha casa. Não. Ana estava falando assim, se o Senhor me der um filho homem, eu entregarei ao Senhor para te servir. Ele não vai ficar comigo. Ele vai ficar contigo. Fala isso para uma mulher que estava ansiando anos e anos e anos em ter um filho. E na hora que ela engravida, ela tem que entregar esse filho. Mas foi justamente isso que Ana fez. Me dá que eu te dou. Né? Existe uma palavra lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14, que diz assim, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então, primeira coisa importante aqui. Quando nós oramos dentro da vontade de Deus. Mas quando nós oramos pedindo alguma coisa ao Senhor, para que esta coisa sirva ao Senhor, ele não tem nenhum problema em colocar nas suas mãos. O problema é quando você quer alguma coisa para o seu benefício próprio. Senhor, me dá uma esposa. Senhor, me dá um marido abençoado, que me ame.
Mas para que você quer? É para você ou para o reino? Senhor, me dá um marido, ou me dá uma esposa, para que juntos implantemos o teu reino, falemos a tua palavra, curemos os enfermos, expulsemos demônios, para que juntos possamos trazer o teu reino à existência aonde nós estivermos. Deus não tem problema te dar um marido e uma esposa. Agora, quando você quer alguma coisa só para o seu uso, só para satisfazer o seu vazio, ou a sua dependência, ou a sua fragilidade, aí fica mais difícil. Senhor Deus, me dá uma casa linda. Para que você quer essa casa? Eu quero uma casa linda, eu quero uma sala de TV, eu quero um lugar fantástico, confortável. Agora experimenta falar para o Senhor assim, Senhor, me dá uma casa grande, para que eu venha fazer uma célula e trazer muitas pessoas aqui. Me dá uma casa para comportar muita gente, para que elas possam receber uma palavra e conhecer o teu amor como eu conheço. Opa, já é outra situação. Sabe por que Deus faz assim? Porque Deus não quer que você fique preso nas coisas deste mundo. Eu não estou falando que as coisas deste mundo são ruins ou que você não possa ter. Deus dá mimos para a gente até. E nesses mimos, às vezes, tem coisas. Então Deus não é contra isso. O problema é quando o seu coração está somente nisso. Porque quando Deus coloca alguma coisa na sua mão, Ele está confiando que você tem condições de administrar e de fazer desta coisa o melhor. Ser instrumento dEle. Deus não quer que você ame as coisas. Porque amor, gente, é para seres. Nós temos 2 tipos de amor relatados na Bíblia que são mandamento, não é sugestão de Deus. Não é sugestão, é mandamento. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Então, é um amor vertical. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amor horizontal, porque é de um próximo para o outro. Amor é para seres e não para coisas. A gente pode gostar de coisas, mas a gente não pode amá-las. Quando a gente entra nesse nível, e gente, olha, Ana não estava pedindo alguma coisa, Ana estava pedindo um filho. Mas esse é o princípio, Senhor, o que o Senhor colocar nas minhas mãos, fica à tua disposição. Deus não tem problema em colocar coisas e recursos na mão de pessoas que deixam isso à disposição de Deus. Agora, quando você quer os recursos, ou quer as bênçãos, ou quer qualquer outra coisa, até que seja lícita, porque, veja, Ana queria algo lícito, ela queria um filho. Mas quando ela falou, esse filho não é para minha alegria apenas, mas para a tua também, porque eu quero que ele sirva ao Senhor. Eu quero consagrar ele a ti. Quando você começar a entrar nessa dimensão com Deus, Senhor, eu estou buscando tal coisa. Para que você quer, filho? Eu quero isso para a tua glória. Isso é para te servir. Isso é para fazer algo para o reino. Deus não tem problema em colocar nas suas mãos. Amém? Me dá que eu te dou. Terceiro, vamos lá. Terceiro está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 agora. Versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela. Ana continuava a orar. Você viu lá no versículo 10, Ana orou ao Senhor e chorou, não é? E no versículo 12, ela continuava a orar. Qual é o princípio que nós temos aqui? Já falamos sobre isso, tanto no curso de vida cristã, como em outras reuniões nossas. Orar demoradamente. Se você pegar a vida de Jesus, que é o exemplo máximo para as nossas vidas, Jesus tinha uma vida de oração. Jesus não fazia uma oraçãozinha rápida. Jesus não se colocava na presença do Pai só para trocar uma ideiazinha assim, ou colocar uns pedidos e ir embora. Ele tinha tempo de oração com Deus. Você e eu precisamos aprender a orar demoradamente. Eu sei que nós temos uma vida corrida, né? Principalmente nós que vivemos numa grande capital como São Paulo, isso não diminui também para quem mora no interior, em outras cidades menores,
Mas quando você vive numa cidade como São Paulo, por exemplo, que é uma correria, uma loucura, que você perde, às vezes, horas num trânsito, que em outros lugares você não tem isso, você começa a ficar meio assim, sabe, com o seu tempo. Mas se você organizar a sua agenda, eu tenho certeza que tem alguma coisa que você pode tirar daquilo que você está fazendo para ter um tempo de oração com Deus. Amém? Precisamos aprender a orar demoradamente. Gente, isso não é gastar tempo em oração. Isso é investir tempo em oração. Amém? Quarto princípio. Vamos seguir aqui. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17 agora. Então Eli disse, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Gente, Eli era o sacerdote. E o princípio que nós estamos vendo aqui é o princípio da autoridade. Esse princípio é muito importante e talvez nos dias de hoje, gente, é uma das coisas que as pessoas menos entendem. Sabe, nós fomos instruídos desde pequenos a nos rebelar contra autoridades. Verdade ou não é? Agora, para Deus, autoridade é algo tão importante, é algo tão especial, que ele deixou um capítulo da Bíblia para falar sobre isso, que está lá em Romanos 13. Falar sobre a autoridade. Então, gente, a autoridade é muito importante que nós tenhamos essa concepção no nosso coração e compreendamos isso. Agora você olha aqui, Eli era o sacerdote. E o texto que nós lemos está literalmente falando isso, né? O sacerdote Eli disse a ela, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda a sua petição. Então, Eli estava entrando, né, com autoridade sobre a vida de Ana para dizer, olha, o Senhor conceda na sua vida. Eu quero te dizer, gente, quando você pega o livro de Samuel, você vai ver a vida de Eli. Eli era um sacerdote que tinha uma vida totalmente torta diante do Senhor. Deixa eu só falar para você o que acontece aqui, para você entender. Ó. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 22, a palavra do Senhor diz assim, ó, Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro ou da tenda da consagração. Então, os filhos de Eli eram caras que viviam fazendo Israel pecar. E Eli via isso e não advertia nem colocava ordem na sua casa. Ele fazia vista grossa. Então Eli era um sacerdote fraco, gente, mas fraco, com uma vida torta. Mas por causa do princípio da autoridade, porque ele era sacerdote, quando ele declara, o Senhor Deus de Israel, faça conforme a tua petição, isso tem poder. Gente, nós temos níveis de autoridade. Por exemplo, quando um aluno está na escola, a professora ou o professor que está na sala de aula é autoridade sobre o aluno. Embora hoje os jovens tenham extrema dificuldade de entender. No meu tempo já era difícil. Às vezes a gente obedecia mais pelo medo do que pelo princípio de quem era aquela pessoa. Então nós temos níveis de autoridade sobre a nossa vida. E existem níveis de autoridade espiritual. E às vezes o seu líder espiritual, seja o seu líder de célula, o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, que são pessoas levantadas pelo Senhor para estar naquela posição, dão uma direção para você e você resiste. A Bíblia fala que os que resistem à autoridade trazem condenação sobre si. Deixa eu te explicar uma coisa. Não resista à autoridade. Quando o seu líder te der uma direção, que for um líder de Deus, alguém que tem compromisso com a palavra, alguém que efetivamente recebe do Senhor direção, ok? Obedeça. Eu não estou falando de ditadura, não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de submissão à autoridade.
O bom líder, ele vai declarar para você o que você precisa cumprir por amor à sua vida. Não é para fazer o que ele quer. É para que você experimente o melhor de Deus. Se submeta. Porque a autoridade é um princípio e quem rompe com esse princípio, rompe com Deus. Quem rompe com esse princípio, rompe com Deus. No mesmo versículo 17, além do princípio da autoridade, nós temos um outro princípio, que é o princípio da concordância. Porque nós lemos lá Eli falar assim: vá em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que você fez. Então ele estava falando assim: eu estou concordando com a petição que você fez e que assim seja. Ele estava dizendo: amém, Ana. O que você pediu, estamos junto. Princípio da concordância. Mateus 18, 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está nos céus. Quando nós concordamos a respeito de alguma coisa, nós estamos atraindo literalmente a direção de Deus e a realização de Deus. O que ele fala aqui? Acerca de qualquer coisa, claro que quando esse texto fala acerca de qualquer coisa, há qualquer coisa que esteja no coração de Deus. Amém? Isso será feito por meu Pai que está nos céus. Princípio da concordância, gente. O que a Bíblia fala? Andarão dois juntos se não houver concordância? Um quer ir para a esquerda, outro quer ir para a direita. Para onde que os dois vão? Para nenhum lugar. Concordância é um princípio fundamental. Amém? Então a gente tem 4, a concordância, 5, a autoridade. Esses 2 princípios também precisam caminhar comigo que você. Nós precisamos estar em concordância com os nossos líderes, precisamos estar em concordância dentro dos nossos lares e precisamos aprender a nos submeter à autoridade. Porque é dessa maneira que as coisas vão acontecer. Amém? Vamos lá, vamos continuando. 6º princípio. Está lá no versículo 18 agora, tá? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Ana passou por toda aquela situação, quebrantou, chorou diante do Senhor, orou continuamente. Eli veio e falou: olha, o Senhor Deus de Israel conceda a petição que você fez. Aí a Bíblia fala que ela levantou, seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, o seu semblante não era triste. Deixa eu te falar, ela já estava grávida? Não. Já tinha se realizado alguma coisa? Não. Ela já estava vendo, né, o seu futuro cheio de filhos? Não. O que aconteceu aqui? Qual é o princípio que está aqui, gente? Fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a firme convicção daquilo que não se vê. Lá em Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador, que ele é presenteador dos que o buscam. Sem fé, você não vai a lugar nenhum. Eu gosto muito dessa figura que o Luciano Subirá traz, né, que a fé é como um portal que nós atravessamos para a dimensão de Deus e lá nós nos apropriamos de alguma coisa, uma promessa, uma bênção, uma direção de Deus, e nós trazemos através desse portal de volta para a nossa dimensão aqui física. Isso é fé. Então, sem fé, não é que sem fé você não vai conquistar nada. Sem fé, você não consegue nem agradar a Deus. Quer dizer, o básico do básico é você agradar o coração do Pai. Isso é o mínimo. Para depois você começar a pensar em realmente trazer à existência aquilo que não existe diante dos seus olhos, aquilo que não está materializado. Então, o que aconteceu com Ana aqui? Ana teve fé. Ela levantou, ela comeu, o seu semblante não era mais triste. O que aconteceu dentro dela? Ela estava crendo. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Quando? Não sei. Deus falou alguma coisa? Não. A única coisa que eu vi foi o Eli ali, aquele sacerdote com a vida troncha, falar para mim
que ele estava em concordância e que Deus ia me conceder. Tá, cadê? Cadê? Já estava aqui. Estava aqui dentro já. Fé. Você precisa andar em fé. Amém? Sem fé, você não vai trazer nada do reino espiritual para o reino físico. Você não vai materializar nada de Deus na sua vida. Fé, sexto princípio. Sétimo princípio, gente. São 8 princípios, tá? Nós já estamos chegando lá. Sétimo princípio, versículo 19. 1 Samuel 1,19 diz assim: Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Qual é o sétimo princípio? Gente, acho que eu pulei alguma coisa aqui. Espera aí que... gente, eu pulei, desculpa. Tá no versículo 19, mas no comecinho, tá? Diz assim, ó. Então, sétimo princípio, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Eles se levantaram de madrugada, quem? Ana e Eucana, seu marido, e adoraram diante do Senhor. Então, agora sim, sétimo princípio, a adoração. Essa palavra, adoraram diante do Senhor, ali no original, no hebraico, essa palavra literalmente, se prostraram. Prostrar, para nós, hoje, seria como você se ajoelhar no chão, se largar, né? Você se colocar numa posição onde você não tem defesa. Eu gosto muito de olhar para a posição do prostrado como uma posição indefensável, ou seja, você se colocou numa tal situação que qualquer um pode te atingir ali. Uma criança pode chutar, um fraco pode te quebrar, porque você está prostrado. Mas, embora o sentido dessa palavra é literalmente você se prostrar, ou seja, você se dobrar, você se colocar numa posição sem defesa, o que essa palavra tem como verdade é de nós não apenas prostrarmos o nosso corpo físico, mas nós prostrarmos a nossa vida. O que é literalmente adorar a Deus? É prostrar a nossa vida diante dele. Vou dar um exemplo para você. O que era adorar a Deus com os dízimos e as ofertas? O que era adorar a Deus com os recursos financeiros que ele nos dá? O que é isso? É eu prostrar a minha área financeira diante dele. O que é prostrar a minha área financeira diante dele? Senhor, está à sua disposição. Aqui, ó. Não tem como me defender. O que o Senhor quiser pegar, o Senhor vai pegar. E acabou. Prostrar, gente, é entregar. É colocar à disposição, sem ressalvas. Isso é prostrar. Então eu posso adorar o Senhor com a minha área financeira, eu posso adorar o Senhor com o meu coração, eu posso adorar o Senhor com cânticos. As pessoas às vezes confundem louvor. Louvor é adoração. Você pode adorar o Senhor com louvor. Você pode adorar o Senhor com louvor. Mas adoração não é apenas louvor. Quando você aprender a adorar a Deus, quando ele fala lá, estou em busca daqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele não está falando de prostrar fisicamente, ele está falando de prostrar a nossa vida. E quando Deus fala que ele está procurando esses adoradores, gente, é porque não deve estar fácil de encontrar. Porque se Deus falou, estou à procura de adoradores, não está fácil. Mas você pode ser um deles. Basta que você prostre a sua vida diante do Senhor. Se dobre diante dele. Reconheça aquele Deus e coloque tudo o que você tem e tudo o que você é à disposição dele sem ressalvas. Isso é adorar. Quando você aprende a confiar no Senhor, você não tem mais esse mimimi do, mas pediram uma oferta lá na igreja. Não. Deixa o Senhor falar com você, porque se ele falar assim, confia em mim. Quando você prostrar as coisas que realmente você tem como valiosas na sua vida, eu vou te falar, a gente segura o que é valioso. Porque é fácil a gente prostrar o que a gente não liga muito. Isso aí não tem problema, eu prostro. Mas quando aquilo é valioso, você não prostra. Você não entrega. Mas Deus está te chamando para você prostrar toda a sua vida diante dele, porque isso é a verdadeira adoração. Eu vou
tudo à disposição de Deus. Amém? E por último, para nós fecharmos, está lá no versículo 19, na segunda parte, diz assim: depois que eles adoraram diante do Senhor, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e Deus se lembrou dela. Bom, gente, aqui me parece bastante simples, né? Esse princípio é o princípio de agir. No caso de Ana, ela queria ter um filho. E veja, Ana não era Maria. Não havia nenhuma promessa dela engravidar, né, virgem. Aliás, nem virgem não era, porque ela já tinha tido relações com Eucana, só que ela era estéril. Ou seja, precisaria, isso não ia nascer do nada, isso não ia nascer do Espírito Santo. Então, como o que ela queria era um filho, logo, ok, já leu nas entrelinhas, preciso estar com meu marido. Agir, ok? É claro que aí nós podemos direcionar isso de muitas maneiras. Como que eu posso agir na direção daquilo que eu creio que é uma promessa de Deus para a minha vida? Deus falou para mim que Ele vai me levantar numa posição de honra. O que eu vou fazer? Eu vou agir nesse sentido. Eu vou começar a ter uma atitude de quem está numa posição de honra, ainda que não esteja lá. Eu vou começar a estudar e me preparar como se eu estivesse numa posição de honra, mesmo que eu não esteja lá. É isso. Deus me deu uma promessa de que Ele vai abrir uma porta de emprego para mim, uma porta de emprego muito importante para mim. Tá, o que eu vou fazer? Vou ficar em casa aqui esperando o dono da empresa bater aqui. Oi, eu vim atrás de você. Era você mesmo que eu estava procurando. Não. Faça o seu currículo, entregue, vai para a entrevista. Gente, você precisa agir. Eu não estou falando para você agir sem direção, mas você agir de acordo com a fé e com a promessa que Deus deu para você. Amém? Não é aquela situação de, ó, Deus prometeu que eu vou ter um automóvel, porque isso vai ser importante, que eu vou levar minha família para o culto. Aí você vai, maluco, chega na concessionária e faz um carnezão lá. Não é isso que eu estou falando. Isso não é fé. Isso aí é fazer da sua cabeça. Quando Deus faz, gente, é perfeito. Então, eu vou me preparar para aquele momento. Eu já dei esse testemunho algumas vezes para vocês, né? Eu sempre fui apaixonado por automóveis desde criança. Desde criança, gente, eu desenhava automóveis. Pra você ter uma ideia, quando eu já estava na faculdade, e a gente começou com um curso de computação gráfica, que era o curso de desenhar no CAD, isso é nos primórdios, a gente estava falando isso quando não era nem o Windows, era no DOS. Eu sei que vai falar da minha idade aí, mas não tem importância. Era no DOS ainda, CD, AutoCAD, AutoCAD, Enter, pronto. O pessoal, né, as aulas de AutoCAD era para nós desenharmos um projeto qualquer, uma casa, um prédio. Sabe o que eu desenhei no meu primeiro semestre de AutoCAD? Eu desenhei um carro. Eu desenhei um carro, gente. Tanto que eu era apaixonado por isso. E eu sempre dou esse testemunho. O que eu faço quando eu chego no momento que eu quero orar nesse sentido diante do Senhor? Eu faço uma lista ao Senhor. Eu gostaria que o carro fosse assim, assado, desse jeito, tivesse isso, tivesse aquilo. E eu começo a formatar isso na minha cabeça. Mesmo que isso não seja exatamente aquilo que Deus, né, tem para mim, falar, filho, só que aqui esse item não, você vai entender depois, tá? Mas eu começo a me preparar no sentido daquilo, eu começo a vislumbrar aquilo acontecer. Eu começo a gerar aquilo no meu espírito. Eu começo a agir na direção. Isso não quer dizer que eu simplesmente oro, Senhor, olha, fiz a listinha aqui, aí eu vejo na listinha, tá, chego na concessionária, ó, tem aqui um sinalzinho, vou levar esse carro, pronto. E as outras 60 parcelas que eu tenho que pagar? Entende? Eu não estou falando disso. Estou falando de você agir conforme a fé que o Senhor colocou e conforme a promessa que Ele tem para a sua vida, mas debaixo de uma direção de Deus. Amém? Não espere, as coisas não vão literalmente despencar na sua cabeça. Até porque se Deus lançasse as bênçãos na sua cabeça e na minha, nós acabaríamos de alguma maneira morrendo. Você está orando por um automóvel e Deus manda o automóvel na sua cabeça. Não é assim que vai funcionar. Amém? Agora eu quero te dizer uma coisa importante. Esses princípios que estão aqui não são princípios apenas para se romper as promessas de Deus. São princípios de vida cristã. São princípios para se viver uma vida que agrada o coração de Deus. Né? Quebrantamento, né? Desprendimento, né? Orar,
ter concordância, entender o princípio da autoridade de se submeter, fé, adoração e agir na direção da fé e na direção da promessa de Deus. Isso não são princípios apenas para romper, são princípios para você viver uma vida, né, alinhada com Deus. Mas se você conseguir colocar todos esses princípios na sua vida em ação, você vai voltar para me dizer: Carlos, rompi. Tinha uma promessa de Deus presa não sei quantos anos. Rompeu. Vai romper. Sabe por quê? Porque são princípios de Deus. E Deus não brinca com seus princípios. E se você seguir esses princípios, você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Agora eu quero finalizar contando o que aconteceu com Ana. Então, Ana engravidou? Sim. Ela engravidou e deu à luz a Samuel. E ela, efetivamente, depois que desmamou Samuel, ela entregou para Eli. Gente, ela entregou para Eli. Porque ela consagrou o Senhor para servir a Deus. E ia servir aonde? Lá, no sacerdócio. No templo. Então, ela entregou o seu filho para aquele Eli que tinha a vida torta com seus filhos louco. Mas ela entregou para o Senhor. Às vezes você fica pensando, né? Com coisas muito menos valiosas, que eu já vi muita gente falar assim: eu não dou o dízimo na igreja porque eu não sei o que o pastor vai fazer com isso. Não é da sua conta o que o pastor vai fazer com isso. Da sua conta é obedecer um princípio. Então ela fez um propósito com Deus e entregou. Ela podia ter falado assim: Senhor, eu não vou mais entregar não, porque esse Eli é maluco da cabeça, meu filho está perdido. Ela entregou. Samuel tomou o lugar de Eli, se tornando sacerdote. E sacerdócio real. E sabe o que aconteceu quando ela semeou Samuel, quando ela entregou Samuel? Me dá que eu te dou, Senhor, me dá o filho homem que eu te entrego. Sabe o que aconteceu? Deus deu mais 5 filhos para ela. Ela deu 1, recebeu 5. Você já imaginou se ela tivesse falado assim: Senhor Deus, se o Senhor me der 3 filhos homens, eu entrego os 3 para te servir? Deus tinha dado 15 filhos para ela. Estou fazendo uma conta aqui brincando com vocês, tá, gente? Mas só para você ver. Ela semeou 1, colheu 5. Gente, Deus não deve nada para ninguém. Tudo que você consagrar ao Senhor não é perda para você de forma alguma. Nunca vai ser. Também não faça disso uma negociação com Deus. Senhor, eu vou te dar tanto, mas o Senhor me dá 5 vezes mais. Para com isso. Isso é alguma teologia, sabe, disforme que tem sido ministrada por aí. Nós não barganhamos com Deus nada, nós não somos dignos de nada, não somos merecedores de nada. Nós alcançamos graça por causa do amor dele. Mas quando nós nos colocamos num posicionamento, em uma atitude de obediência, submissão, fé, à sua palavra, certamente coisas vão começar a acontecer. Aconteceram na minha vida, gente, vai acontecer na sua também. Amém? O que você precisa fazer é receber essa palavra no seu coração. Permitir que Deus venha agir para que isso se torne uma realidade no seu dia a dia, que se torne o seu estilo de vida, estar debaixo desses princípios, amar esses princípios, porque amando esses princípios você está amando a Deus. Jesus disse, né? Quem são aqueles que me amam? São aqueles que ouvem as minhas palavras e as guardam. Porque é muito fácil falar eu te amo. Na arquitetura eu sempre falo isso. É muito fácil desenhar qualquer coisa. O papel aceita tudo. Mas nem tudo que está no papel você coloca de pé. É a mesma coisa com o Senhor. Como é que você prova que ama a Deus? Quando você é obediente aos seus princípios. Quantos princípios, Carlos? Se eu obedecer uma boa parte já está bom? Não. Todos. E com Deus é assim, gente. É tudo ou nada. Não tem meio termo. Não tem meio termo e você vai ver isso, né? A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, né? Antes você fosse morno, antes você fosse frio ou fosse quente. Se você é quente, você está comigo, fervoroso, você me ama. Se você é frio, tá bom, você decidiu ir para a perdição, vou ser condenado mesmo, é isso que eu quero, tá bom. Antes você seja frio ou seja morno, ou seja quente. Mas o morno, o medíocre, o intermediário, o em cima do muro, esse eu vou vomitar.
Entende o que eu quero dizer? Eu queria que você fizesse uma oração comigo nessa noite. Se você entendeu o que o Espírito Santo está falando com você através dessa palavra, desses princípios. Se você entendeu, eu queria que você fizesse uma oração comigo. Você fala assim: Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos. Eu quero me prostrar diante do Senhor. Não apenas me prostrar fisicamente, mas prostrar tudo que eu tenho e tudo que eu sou para te servir, para glorificar o teu nome. Hoje eu entendi que princípios precisam reger a minha vida. Então eu te peço, Senhor, me ajuda. Me ajuda a viver esses princípios. Me ajuda a andar conforme esses princípios. Para que eu veja o teu realizar na minha vida. Para que eu seja instrumento das tuas mãos. Para que o teu propósito em mim se cumpra. Para que eu alegre o teu coração. E nessa alegria eu seja pleno. Porque eu não quero ser vazio. Eu não quero ser uma pessoa superficial. Eu não quero ser uma pessoa só carnal. Eu quero ser alguém que tem uma experiência espiritual contínua, que ouve a tua voz, que vê os teus grandes e preciosos feitos. Eu quero ser alguém que te ama. Me ensina a te amar. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra possa nortear as suas decisões, as suas atitudes a partir de hoje. E tenha certeza de que quando nós andamos debaixo de princípios e direções da parte de Deus, pode parecer que a gente está tendo perdas, mas não é. As perdas que a gente eventualmente possa ter eram coisas que não eram boas, que não eram importantes para nós, podiam até estar nos fazendo pecar ou estar nos distanciando de Deus. O que Deus tem para você é uma bênção que não acrescenta dor. O que Deus tem para você é uma dimensão de relacionamento e de intimidade como que você ainda não viveu, mas pode viver. Amém? Viva esses princípios e você vai romper todas as promessas de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor acrescente sobre a sua vida o que é necessário para que você tenha o pleno entendimento e você chegue à estatura plena de Cristo Jesus, da sua excelência e da sua santidade, e você viva o melhor de Deus em todo o tempo. Em nome de Jesus. Nos vemos, se Deus quiser, na semana que vem, com mais uma palavra do nosso Deus tremendo, do nosso Deus poderoso. Em nome de Jesus, nós deixamos um beijo no coração e até a próxima reunião, até a próxima célula, até a próxima IA Alfa Morumbi. Deus te abençoe.